Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer um assunto que muitos brasileiros ainda não entenderam sobre o jiu-jitsu no MMA moderno. Algumas pessoas acham que o jiu-jitsu já não é mais o mesmo e que hoje em dia parece não funcionar. Então decidi gravar esse vídeo e trazer alguns pontos que vão te ajudar a entender o que aconteceu com o jiu-jitsu. Então vamos lá. Para vocês entenderem, eu vou ter que começar contando uma experiência pessoal minha. O ano era 2007, eu ainda era uma criança e me envolvi numa briga pela 7ª vez com o mesmo moleque, que eu sempre batia. Só que dessa vez, ele ao invés de ficar trocando soco comigo, ele me agarrou, foi para minhas costas e entrelaçou os braços dele no meu pescoço. Só pelo que eu estou descrevendo, vocês já entenderam o que aconteceu. Eu tomei um mata-leão, que na época eu aprendi como nome de gravata. E nessa situação, eu tentei me defender dando cotoveladas para trás, atingindo a barriga dele. Mas claramente isso não funcionou, até chegar num ponto que eu tive que pedir para ele me soltar, porque eu já estava ficando sem ar. E felizmente ele soltou. Daí eu fiz a seguinte pergunta: que tu fez? E ele respondeu o seguinte: jiu-jitsu, porra. E a razão por eu estar apresentando essa história para vocês é por essa ser a história do jiu-jitsu. A família Gracie usava o jiu-jitsu contra pessoas que não tinham conhecimento nenhum da arte. E é por isso que eles venciam todo mundo facilmente. Até chegar ao ponto que eles quiseram provar em rede global que o jiu-jitsu venceria de qualquer outra arte. E eles conseguiram fazer isso dentro do UFC. Então a pergunta é: como o jiu-jitsu deixou de ser a arte mais dominante para chegar ao ponto onde um faixa marrom está vencendo um dos maiores campeões mundiais da história do jiu-jitsu? Bom, o primeiro ponto é que antigamente as lutas de MMA não tinham rounds. Então olhe como, por exemplo, a luta do Arman versus Charles. Tanto no final do segundo quanto no terceiro round, o Charles terminou com finalizações encaixadas. Se isso fosse no MMA antigo, muito provavelmente o Arman teria sido finalizado. Então atualmente é muito mais seguro para um wrestler ficar na guarda de um jiu-jiteiro, pois ele consegue ficar pontuando sem nem precisar finalizar a luta, algo que não era possível antigamente. Já um segundo ponto é que hoje em dia todo lutador que entra no UFC sabe algo sobre o jiu-jitsu. Lembra da história pessoal que eu contei no início do vídeo? Então, eu tentei usar cotoveladas para parar um mata-leão, mas hoje em dia qualquer criança brasileira sabe que quando alguém tentava aplicar um mata-leão, a primeira coisa a se fazer é puxar o braço do oponente para impedir a pressão no estrangulamento. E isso se tornou algo natural. Acredito que muitos de vocês nunca tenham feito uma aula de jiu-jitsu na vida, mas mesmo assim devem saber aplicar um triângulo, uma guilhotina, um armlock. Ou seja, galera, o jiu-jitsu ficou tão popular que hoje em dia até pessoas que não tiveram contato direto com a arte já sabem as armas que ela possui. E o grande problema real que os jiu-jiteiros brasileiros estão tendo no UFC é que enquanto o jiu-jitsu foi apresentado para o mundo todo, a gente parou no tempo. Ou seja, o americano que só treinava wrestling, agora ele também sabe jiu-jitsu. Porém, o brasileiro que sabia jiu-jitsu ainda está engatinhando no wrestling. A gente sabe que o Islam Makhachev tem um histórico de zoar muito o jiu-jitsu, mas vou te mostrar aqui a opinião real do Islam sobre o jiu-jitsu. All jiu-jitsu guys have same problem. They cannot stay in the top. They all go down. This is big problem for them. Because they try to do this. If some black belt have good wrestling, this is like very hard opponent, you know, when someone from like jiu-jitsu have good wrestling. But I don't know people like this. Just people from Dagestan. They have good jiu-jitsu and good wrestling. Entenderam, galera? O problema é que o jiu-jiteiro parou no tempo. Hoje em dia, saber jiu-jitsu é o básico do básico para você lutar MMA. O Islam e o Khabib, por exemplo, treinam muito jiu-jitsu. Porém, também eles treinam outras áreas do grappling. Portanto, não adianta um faixa preta chegar hoje no MMA achando que ele vai se dar bem, pois não existe mais faixa branca no MMA. Todos sabem jiu-jitsu e o que vai diferenciar um lutador de grappling pro outro é o quão mais completo o grappling dele tá. Se ele for um cara que só sabe usar o jiu-jitsu, ele vai com certeza perder para um cara que sabe se defender contra o jiu-jitsu e também sabe quedar, negar quedas, fazer o ground and pound, sabe controlar o adversário não só no chão, mas também contra a grade. Tudo isso envolve o grappling atual no MMA e não apenas as finalizações. Por isso que o cara que vem do wrestling tem tido vantagem contra caras oriundos do jiu-jitsu. E honestamente, eu acredito que nos próximos 5 anos esse mesmo fenômeno
fenômeno vai acontecer com o wrestling. Vai chegar num ponto onde todos os lutadores do UFC vão ter um nível de negação de queda tão alto que os lutadores como Belal Muhammad vai ter muita dificuldade de se manter nos rankings. A nova safra do MMA não vai ser de especialistas, mas sim de lutadores completos. Então esse foi o vídeo, obrigado por assistir. Gostaria de pedir um like, uma inscrição e caso você tenha algo a falar sobre o vídeo, por favor, sinta-se à vontade de fazer um comentário que eu estarei de olho para responder. Até a próxima e fui!